Eu acho que você podia começar contando para a gente a circunstância de nascimento do filme. Vou fazer uma pergunta tão rápida, só para entender. É óbvio, há um paralelo evidente com temporal mais na sua filmografia, com Entre Atos e Peões, né? Você também era um filme, também era um projeto em colaboração, também era um díptico naquela vez. Era um filme seu, Entre Atos, um filme do grande Coutinho, que era o Peões. Eram dois filmes que tinham também uma eleição muito marcante, muito central ao centro. Aqui nós temos também esse tabuleiro cronológico, também uma eleição muito importante. Obrigado, Amir. Obrigado a todo mundo que está aqui. Muito rapidamente, em 2021, no final de 2021, eu me dei conta, ou a Raquel Zangrande, com quem eu trabalho, me falou o óbvio, né, que no ano seguinte a gente ia ter uma nova eleição presidencial com o mesmo candidato que a gente tinha filmado em 2002, que era o Lula. Só que no Brasil, muito mais perigoso, em 2022, com a democracia em risco, o que não era uma questão em 2002, né? A eleição de 2002 meio que consolidava a democracia brasileira, a eleição de 2022 podia eventualmente destruir a democracia brasileira. Então, eu pensei em fazer um filme que pudesse conversar com o Entre Atos. Conheci a Chay num evento fora do Brasil, fiquei muito impressionado com a maneira como ela se comportou nesse ambiente de grande prestígio, né, acadêmico, e propus a ela fazer um filme em que ela fosse a personagem. Nos 40 dias, que é o tempo que eu filmei o Lula em 2002. E ela topou. Daí a gente começou a pensar de que maneira esse filme poderia ser feito em 2022, quer dizer, de que maneira ele podia ser compartilhado, né? E eu soube que o pai dela, eu não sabia, o pai dela, o Almir, se lançava candidato a deputado federal. E também que na Terra 7 de Setembro tinha o coletivo Lacapoy, representado aqui na mesa pelo Biratã. A Giza e o Christian estão sentados ali, tem o Schener também, que é o irmão da Chay, que não pôde vir porque está com uma virose. Então a ideia foi que o coletivo filmasse a campanha do pai, enquanto eu filmasse o ativismo da Chay. O coletivo Lacapoy tem uma grande experiência em monitorar o território. Quando o Amir disse que foi ao Google, ele foi ao Google, não aqui, foi ao Google lá na Califórnia, e estabeleceu uma relação entre o Google e o povo Paiter Suruí. E um dos desdobramentos dessa relação é que eles têm drones, eles filmam o território, né, monitoram para identificar as áreas que estão sendo invadidas, as agressões ao território, e o Google disponibiliza um canal do satélite, eles mandam isso para a nuvem, editam e distribuem para a imprensa brasileira e internacional para denunciar as violências à Terra 7 de Setembro. Então, eles são muito já hábeis e competentes no uso do audiovisual, mas nunca tinham feito um filme narrativo. A Louise, que é uma grande diretora, de fotografia e uma grande diretora, tem uma longa experiência em filmes em territórios indígenas, uma longa colaboração com os Yanomamis, e trabalhou durante muito tempo como monitora do vídeo nas aldeias. Então a ideia foi pedir para a Louise se juntar ao Lacapoy, fazer um workshop antes do início da filmagem e acompanhá-los. Eu vou resumir porque eu vou passar a palavra para eles. Isso foi feito, terminamos na ilha de edição, eu, Eduardo e Laís, com 2 materiais. Um material, a história do pai, outro material, a história da filha. Montamos os 2 filmes e eles existem, ninguém os viu, salvo nós aqui. É um filme só sobre o pai, um filme só sobre a filha. Concluímos coletivamente que os 2 filmes juntos, se consolidados, formariam um filme mais potente do que os 2 filmes isolados. E aí eu vou encerrar
dizendo para vocês que a gente montou esse filme e levamos esse filme montado. De novo, eles vieram ao Rio de Janeiro, acompanharam a edição, a Luísa estava perto também, a gente foi meio que trabalhando juntos, mas chegou um momento em que o filme ficou pronto, a gente pôs esse filme embaixo do braço, a gente foi para Porto Velho e mostramos o filme, primeiro para a Chay num dia e para a mãe dela, a Nedinha, e no dia seguinte para o coletivo. E eu pedi para que eles não se falassem, para que a reação fosse uma reação espontânea. E a estrutura do filme era a história do pai na primeira hora do filme e a história da filha na segunda hora do filme. E terminando essa projeção, tanto o Chay quanto a Nedinha, quanto no dia seguinte o coletivo, eles tiveram a mesma reação, e a reação foi dizer: o filme está errado. E eu vou deixar em suspenso, porque eu acho que essa é a natureza bacana da conversa e da colaboração que existiu entre a gente. Então, quando o João apresenta, né, o filme pra gente, desse jeito aí que ele estava falando, né, eu já vi, e a primeira coisa que eu pensei é: esse filme tá ao contrário. Coitado do Eduardo e da Laís, que eu já não sei mais nem onde eles estão, deve ter ficado num ódio. Passaram dias, né, editando. Ano. Passaram o ano inteiro editando para chegar lá e a gente fala: tá ao contrário. Porque eu entendo, né, que o nosso filme ele tá falando de uma coisa, né, que é democracia. Qual a democracia que a gente quer? Qual a democracia que a gente pensava quando foi feita a Constituição, quando os povos indígenas passaram a ser sujeitos de direitos? Naquela época a gente imaginava estar num país totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje, no mundo, né? Onde a gente está vendo exatamente um ataque às democracias. E até hoje a gente não vê, né, um pensamento que impera mesmo e que não aceita as outras formas de ver esse mundo e de viver nesse mundo mesmo, viver nessa terra, né? Então, que ainda não é só a gente pensar no próprio Congresso Nacional, é só a gente pensar na COP30 que vai acontecer agora no Brasil. Quem são as pessoas que realmente decidem sobre as coisas, ainda até hoje, né? Até hoje não são os povos indígenas, não são as mulheres, não são as pessoas, as comunidades vulnerabilizadas que sentam a essa mesa, né? E até hoje o nosso próprio Brasil tem uma dificuldade de reconhecer, né, e de ouvir essas outras vozes. Tanto que muitas vezes trata nós indígenas como se a gente não fosse brasileiro, né? Como o brasileiro, como se a gente fosse o outro, sendo que a gente estava aqui muito antes desse negócio de Brasil existir, né? E aí, então, o nosso filme está falando um pouco disso, né? Está falando desse momento que a gente estava vivendo, da democracia, das eleições mesmo, de quanto tempo ainda quanta luta a gente ainda vai ter que fazer, né? Para, quem sabe, um dia realmente mudar essa política, né? Mudar esse país, mudar esse mundo como a gente pensa, né? E correndo contra o tempo, né? Que agora, os cientistas estão aí falando, está quase no ponto de não retorno da Amazônia, as emergências climáticas já são uma coisa que a gente vive e sente dentro dos nossos territórios, né? Mas ainda assim parece que há um ataque, na verdade, aos nossos direitos, né? Porque tanto o nosso território quanto a própria floresta ainda são cobiçadas pelo lucro, né? Então isso não é um assunto fácil de se falar, né? Falar de democracia, falar da participação dos povos indígenas, se entender como nação mesmo, né? Eu estava discutindo com o João antes de vir para cá, porque é importante falar isso, né? Porque apesar de toda a arte, a nossa arte também é pela luta, né? Hoje o território Paité-Suruí vive, né, uma situação com garimpo ilegal
de extrema preocupação que vem gerando ameaças às nossas lideranças. Ameaça a vida do meu pai, ameaça a vida do Anderson, que vocês também puderam ver no filme, né, que é o nosso vice-cacique, que estão sofrendo ameaças às suas vidas porque estão denunciando o garimpo ilegal que está dentro do território Paité-Suruí, né? E que, apesar de ser uma terra demarcada e homologada, ainda não foi resolvido, né? E hoje a gente tem um problema muito grande, né, dentro da Amazônia, que é as facções criminosas estão dentro, né? São quem comandam já esse garimpo ilegal, são quem está também nessas outras ilegalidades, né? Então, para nós, quando a gente viu o filme, né, e a gente já estava vivendo tudo isso, né, a violência ela não parou, enfim, a gente ainda tinha muita luta pela frente, aí não tinha como terminar o filme feliz, né? Aí a gente falou, não, tá errado isso aí, João. Porque, gente, eu fiz campanha pro Lula, faria de novo, porque nunca que eu ia aceitar, né, tudo que a gente viveu com aquele presidente Bolsonaro, né? Todos aqueles foram um dos piores anos mesmo que a gente viveu. Mas vocês viram também que teve promessa que foi feita e que tem que ser cumprida. Não dá de falar em justiça climática, não dá de falar em combater as emergências climáticas, ignorando a situação das terras indígenas do Brasil, sem falar em demarcação dos territórios indígenas, né? Sem falar ainda desse racismo institucional, sistemático e estrutural que a gente vive, né? Porque acompanhando também a campanha do meu pai, a gente viu e sentiu muito isso, né? Como não só a população ainda é extremamente racista, né? Mas como a gente ainda tem que enfrentar o racismo que está dentro dessas instituições, né? E que enfim, e que não né? Que faz a gente refletir mesmo sobre qual democracia a gente quer. Não é uma democracia com todas as vozes, né? Mas ainda não é ainda o que está acontecendo, né? A partir do momento que a gente também saber ouvir os povos indígenas, né? Talvez a gente aprenda o que meu pai estava ensinou para mim, né? E fala um pouco do filme, saber ouvir a floresta, os sinais dela, aquilo que ela tem para nos dizer, né? E então a gente falou isso para o João, né? Ó, primeiro que o nosso tempo nem é esse linear, né? Que o tempo do não indígena é isso. O nosso tempo ele é circular. Porque ele sempre volta também para a nossa ancestralidade, né? Ele vem da nossa ancestralidade, né, para a gente poder pensar no futuro. Por isso o povo Paité-Suruí construiu um dos poucos povos que, quando fez o seu PGTA, que é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental, fez um plano de vida pensando 50 anos no futuro, né? Que político pensa mal os 4 anos, né? O futuro, imagina pensar 50 anos. Isso é você pensar além da sua própria vida. Você pensar realmente no futuro, nas próximas gerações. Eu estava conversando aqui com o Eduardo antes da gente entrar, né? Que eu estava falando, depois disso meu pai ainda tentou se candidatar de novo a prefeito de Cacoal, que foi, enfim, outra trajetória muito árdua, né? Da gente estar ali, por causa de toda essa questão que eu falei para vocês mesmo. Imagina, tinha vereador do próprio partido do meu pai que não queria tirar foto com ele, né? Gente que não queria receber, falava assim, né? O índio, que eles falam índio, né? Assim, o índio quer ser prefeito para quê? Né? Para que ele quer ser prefeito? E meu pai respondeu, porque eu fui na mesma faculdade que vocês, meu pai é um líder reconhecido pela ONU por todo o trabalho que ele, a proteção que ele faz não só para o nosso povo, mas para toda a humanidade, né? Para as pessoas tratarem ele daquela maneira, né? Só porque talvez ele não fala português tão bem assim como a gente fala. Isso me machucou, né? E ele mesmo falou, calma, minha filha, eu sei que não é fácil, mas isso aí é uma luta que a gente tem que travar para o futuro mesmo, né? E, enfim, mas aí o Bi vai falar também porque é isso, a gente não sabia, né, desse negócio aí, quando a gente só pensou meio parecido mesmo.
E vamos explicar você agora. Boa tarde. Obrigado. Foi não. Pega aqui. É esse aqui, ó. Boa tarde. Até um pouco engraçado, né? Porque a gente... Acho que o João ele apresentou o filme pra gente umas 3, 4 vezes, né? E as 3 que ele apresentou estavam erradas. Até dentro do coletivo a gente ficava pensando assim, imagina o Eduardo, a Laís que montou o filme, né? Mas, primeiro porque a gente não queria encerrar o filme com a vitória do Lula, né? Porque pelo que tinha apresentado no primeiro filme, parece que o Lula era a nossa salvação, né? A eleição dele ter ganhado a eleição, né, para a presidência, parecia que era a nossa solução de tudo que a Chay estava falando dentro do carro, né? Por que as pessoas fazem isso? E ainda mais no estado que a gente está, que é totalmente bolsonarista, né? Que é contra a nossa política, né? Que querem acabar de toda forma com os nossos territórios, né? E por isso que uma das coisas, porque o filme estava errado, era isso, né, João? Até o momento teve um primo meu, que é do coletivo também, ele falou assim, eu não quero o Lula no filme, vamos tirar ele totalmente do filme. Mas assim, acho que... mas foi muito importante, de todos os outros filmes que a gente tem feito, né, não participando da direção diretamente, como o João falou, a gente não teve nenhuma oportunidade de dirigir e construir o filme junto, né? Acho que uma das partes mais importantes do filme foi uma construção de uma narrativa coletiva mesmo, de verdade. E eu até agradeço ao João por ter trazido esse espaço para a gente, né, de construção, de chamar a gente para fazer a narrativa junto com ele, né? De abrir esse espaço, de ouvir nossas opiniões. Porque muitas vezes tem várias pessoas que vai lá na nossa aldeia, faz imagem e faz a narrativa dele, sem ter o nosso olhar, né? Eu acho que um ponto positivo também desse filme é isso. Luiz. Talvez uma única pergunta, porque acho que essa resposta está A ótima. gente perguntou o seguinte, fazendo algumas anotações sobre o que conversar aqui hoje, no topo, o que eu anotei foi Vídeo nas Aldeias, La Sancaré, em 1987. E estava contando que você participou também da experiência dos Vídeos nas Aldeias. E isso me parece que a experiência desse filme tem muito a ver com a alma daquilo que o Vincent e a experiência do vídeo. Ele teve uma intuição, com a experiência do vídeo das aldeias, de que era importante, sim, isso que formar a família, formar o coletivo, quer dizer, tornar possível que eles, conhecendo, dominando um instrumental audiovisual, pudessem eles trazer novas narrativas, que é isso que é algo que tem trazido um novo frescor, um novo lugar para os cinema brasileiro. Eu queria que você fizesse um pouco, se possível, essa ponte entre sua experiência com o Vídeo das Aldeias, a experiência agora na rodagem e São Guilherme e Sergipe. Esse filme trouxe uma situação muito especial e rica, no sentido que o coletivo, eles não tinham essa experiência de fazer filme narrativo no coletivo, mas alguns deles já tinham feito antes e eles eram extremamente preparados tecnicamente. Eu acho importante dizer que foi feita uma lista de equipamento para o filme com a Chay e a gente espelhou o mesmo equipamento para a gente. Então, eu encontrei um coletivo que tinha
um enorme desejo, eu cheguei com um enorme desejo, e a gente tinha recurso e instrumento para fazer esse filme. Então, a gente tinha pouco tempo, a gente já chegou meio, né, já tinha começado a campanha, a gente estava correndo. Então, a gente, de fato, não teve muito tempo de uma formação, porque a gente começou e já teve que correr. Vocês sabem como é difícil a campanha eleitoral, então a situação não era fácil. Acho que a gente fez 8.000 quilômetros. Lá mais ainda, né? O ONU com uma energia extraordinária, que movia montanhas, um vulcão que não dormia, e a gente topou seguir sem pausa. Então, na verdade, a formação, a gente tinha muitas trocas, a relação foi muito afetuosa, e isso tem que ser dito, que foi um filme muito amoroso de construir, e a gente acreditava realmente, a gente tinha que acreditar que ia dar certo, e a gente trocava muitos estímulos, a gente conversou muito, eu trouxe esse pensamento do plano de sequência, né, dessa câmera na mão, da gente estar próximo, e o Biratã respondia muito rápido, e a gente se uniu, né, fez uma fusão. Então, foi muito especial, mas diferente da experiência, eu admiro muitíssimo o Vincent, inclusive mandei mensagem convidando, né, ele ficou muito feliz. Mas as experiências que eu tive tanto lá com os Nanicuins, os Achanicas e a Mamãe eram pessoas que estavam pela primeira vez chegando e experimentando, e o coletivo já estava assim pronto, só precisava dessa palavra, oportunidade e abertura. Eu queria... Eu posso só fazer uma... porque, assim, quando surgiu a ideia da colaboração, eu imaginava, eu acho que provavelmente a maioria das pessoas que está aqui, que se informou e soube que era um filme feito por um coletivo indígena e por não indígenas, provavelmente está atrás da perspectiva indígena, da perspectiva branca. E eu achava, e provavelmente muitos de vocês também, que isso você vai encontrar especificamente no quadro, né? Na maneira como as coisas são vistas, são enquadradas, são percebidas. E não é verdade. Quer dizer, eu acho que quando você pega um líder indígena como Almir e submete ele a um processo, que é um processo, na verdade, que diz respeito à nossa cultura, ou seja, uma campanha eleitoral, a dinâmica de uma campanha eleitoral é igual para ele e igual para um vereador do PL em São Paulo. A diferença lá é que ele acorda às 4h30 da manhã, pega um barco, depois pega uma 4x4, viaja 12 horas, chega numa aldeia e fala para 20, 30 pessoas, e depois volta à noite e no dia seguinte consegue ir a mais 2 ou 3 aldeias, falando com muito pouca gente, todo mundo exausto. É muito mais cansativo, mas a dinâmica é essencialmente a mesma. O que eu acho completamente fascinante, eu posso dizer isso porque na verdade não teria existido não fosse a colaboração, né? É que nem eu, nem a Laís, nem o Eduardo, nem a Luíse, montando esse filme no Rio de Janeiro, a gente poderia imaginar que a verdade política do que a gente está representando, do que a gente está tentando representar a vida indígena em Rondônia, essa verdade política se expressa de maneira muito mais intensa na derrota do que na vitória. E foi isso que vocês me disseram. Um de vocês me disse isso. O filme está errado porque a existência indígena no Brasil é a experiência da derrota e não da vitória. E, portanto, a derrota do pai é politicamente muito mais correto do que a vitória do Lula, ainda que fira a lógica da cronologia. E nós vivemos no mundo cronológico, e uma campanha, essencialmente, é um processo que se desenvolve na linha do tempo. É essencialmente um processo cronológico. Então, quando eu, Escorel e Laís ouvimos isso lá em Porto Velho,
Eu me lembro, eu vou citar aqui o Escorel, mas provavelmente eu estou parafraseando o Escorel, que montou alguns dos filmes mais importantes do cinema brasileiro. E a gente, na sala de espera do aeroporto, para voltar para cá, para o Rio de Janeiro, no caso, os voos lá saem de madrugada, né? Como vocês sabem, a gente estava lá às 3 horas da manhã esperando para voltar, o Eduardo estava fascinado e perplexo ao mesmo tempo, porque eu acho que eu nunca ouvi alguma coisa que mudasse tão radicalmente a estrutura de um filme. Então, a estrutura do filme, o objeto, né, a morfologia do filme, é aí que está a colaboração. Não é necessariamente... É claro que é fascinante ver como a campanha do Almir está sendo filmada, etc. e tal, mas eu acho que é quando a gente toma consciência de que o tempo não pode ser o nosso tempo. Como disse a Chay, e isso você me disse assim que terminou a edição. O filme está ao contrário e o nosso tempo é diferente do de vocês. O que é bacana, mas como é que isso vira filme, né? É difícil... Qual é o fio terra, né? De que maneira isso se... E aí a gente volta para o Rio de Janeiro e a gente leva mais uns 6 ou 7 meses para desenvolver, sempre consultando, a estrutura pela qual toda vez que o pai se encontra com a filha ou a filha se encontra com o pai, o filme pivota, né? A história passa a ser da filha, né? Você começa com a história do pai, eles se encontram num telefonema, ela está em Nova York. Nesse momento passa a ser o filme da filha, mas o espectador não sabe que a gente voltou para trás no tempo. Só vai saber quando a gente reencontra a cena que deu origem à passagem de bastão. E vai acontecer a mesma coisa de novo quando a gente passa pelo debate e mais adiante chega o Almir e nesse momento pai e filha se encontram, a gente passa o bastão, etc. e tal. E isso nos permitiu fazer esse golpe final, que provavelmente, enfim, é meio desconcertante, em que um filme sobre eleição termina com o primeiro turno depois do segundo turno. Mas, de novo, para afirmar tudo isso que a gente ouviu de vocês, a derrota é a experiência que precisa ser transmitida. Queria te perguntar, João, tem a ver com isso. É um detalhe, mas detalhes importantes e significativos. E eu devo essa observação ao Eduardo Escorel. Você, pela primeira vez, está nos créditos também como montador do filme. Né? E eu acredito que o processo, talvez o processo nesse filme foi tão diferente do que foi no Intenso Agora, ou foi nos anteriores, né? Que te levou a falar, não, eu devo ter também um crédito assinaladamente um crédito como contador. Por favor. Isso foi uma insistência generosa do Eduardo e da Laís, né? Mas eu acho que nesse caso, de fato, a gente quebrou muito a cabeça para saber como traduzir, do ponto de vista da estrutura do filme, essa observação, que é uma observação, eu vou repetir porque é uma palavra importante, política. Né? Essa leitura política da realidade brasileira. E a leitura política da realidade brasileira tem que desconsiderar o tempo cronológico. Num filme sobre uma campanha política, como é que você faz isso, né? E aí eu acho que a gente quebrou muito a cabeça para encontrar essa estrutura, mas eu acho que se a gente tivesse pensado um pouquinho mais, na verdade o roteiro do filme, e por roteiro eu digo a estrutura do filme, nasce dessas duas conversas que a gente teve com o Chay e com o coletivo depois da projeção, quando eles disseram está errado. É aí que a gente percebe que vamos entender o que é isso, sabe? Vamos entender o que é esquecer a nossa lógica cronológica e entender uma outra maneira de organizar o tempo
aí que nessa colaboração profunda. Isso, para mim é essa colaboração que é realmente profunda e eu acho que essa é a originalidade do filme. Eu realmente acho isso. Porque ele ficou perplexo também. Não O foi João, só- quando a gente falou, ele falou, não. Tão doido, que isso? Quer dizer, ele não falou isso, que ele é muito, né? Ele nunca falaria isso, mas ele pensou, eu tenho certeza. Falou, não, gente, esse povo não sabe fazer filme, não. Mas depois ele A entendeu. gente estava trabalhando há 1 ano e meio, não é fácil ouvir para tudo errado. Mas é bom, né? Necessário. Depois. É bom, né? Na hora não. E quando você reviu o Sair de Vida, quando vocês reviram um filme, esse filme que a gente acabou de ver agora, tá? Primeiro questão, qual foi a reação de vocês? E se tem, se ainda tem 25% errado, ou quanto que ele corrigiu a rota do filme? Eles corrigiram, vocês Estimulando a corrigiram. cisânia, né? Foi, não sei quantos por cento. Mas assim, acho que fomos atendidos em relação a isso, né? A nossa ideia de a gente mudar. Inclusive, uma das coisas que a gente pediu nesse primeiro filme que o João apresentou foi incluir um pouco da outra parte da Chaya. Não é só a vida política dela, estar ali à frente do movimento, lutando pelo direito dos povos indígenas. E uma das coisas que a gente tinha pedido era tenta trazer uma imagem da Chaya mais pessoal dela. Então, isso foi uma das coisas que ele colocou também quando apresentou a outra parte, né? Mas, assim, depois que terminou o filme, eu acho que ficou bem, me sinto incluído, né? Porque quando eu estava filmando também, tem muitas vezes que eu não estava ali só para filmar. Muitas vezes eu me sentia participando da campanha do meu tio, né? E muitas vezes tudo que as pessoas negavam a presença dele, muitas vezes a gente chegava um monte de branco lá e não queria que ele conversasse com ele, eu me doía dentro de mim, então quase que eu jogava a câmera na mão da Luiz e filme isso aí que eu não quero ficar perto disso. Então, o filme em si, ela traz muitos momentos, assim, muito, muito forte, né? Inclusive, quando o João falou também da questão do nome, da Minha Terra Estrangeira, ficamos muito pensativos de como que a gente poderia trazer o nome com o filme, né? Mas, no final, a gente entendeu que isso seria o nome do filme, né? Porque, apesar de nossos territórios sendo invadidos, aonde a gente está, a gente como que fala, o errado da história, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, o próprio meu território, o meu espaço, eu me sinto um estrangeiro, porque a gente está buscando toda hora, a gente está buscando um espaço para representar o nosso povo, né? Inclusive, depois desse filme, o meu tio também fez uma candidatura para ser prefeito e aconteceu a mesma história e a gente estava até pensando em fazer o mesmo filme, né, do coletivo só nosso. Falou assim, não vamos fazer esse filme e a gente vai lançar primeiro pro João. Já não precisa Ele mais. demorou demais. O próximo é tudo verdade, vai ser sempre... Vamos trazer o nosso filme. Mas não é aquilo que eu falei no filme também. Eu acho que se fosse um filme feito 100% por nós, ia ser muito diferente também, né, gente? Mas acho que foi muito boa essa colaboração, né? E quando a gente fala... Porque é isso, quando o João também propôs o filme, aí ele lia muito a minha coluna, né? Aí eu falava muito, já tinha feito o território, né? Então eu falava muito da importância da visão dos povos indígenas, não só de estar sendo gravado ali, mas também por trás das câmeras, né?
nesse momento, não só de gravar, mas também de pensar o filme, porque o que o João estava falando é isso, da narrativa, de como se conta uma história. Até hoje, como é contada a história do Brasil, como é contada a nossa história, né? E como que a gente ia contar essa história que a gente estava vivendo ali, desse momento específico do Brasil, né? Então, com certeza não deve ser fácil, né? Eu vi que estava errado, mas acho que depois que mudou o filme, fez muito mais sentido para a gente também, né? Da história que a gente queria passar, queria contar ali. E também, é isso, eu não gosto de um tiro, com um pouco de vergonha. 2 anos atrás, vocês sabem, né? A gente já mudou o que era ontem, imagina o que era 2 anos atrás, eu sou uma pessoa totalmente diferente, já pensando de muitas coisas, né, que vivi depois disso também. Mas ali, quando eu estava falando, e quando o Bi fala dessa coisa de trazer também um pouco mais da minha pessoa mesmo, né? É importante porque quando eu estava falando que muitas vezes só pensa na luta, a luta não tem como separar mesmo. Não tem como separar a luta de mim, do meu pai, do nosso povo, né? Mas também, muitas vezes falta, acho que um olhar de humanidade mesmo com nós, sabe? De nos humanizar mesmo num lugar de pessoa que... Quando eu estava gravando esse filme, também eu estava vivendo um monte de coisa, sabe? Estava com problemas no meu relacionamento também, não estava boa da cabeça. Porque com tudo isso aí você não fica bem da cabeça acontecendo, né? Da mente mesmo. Ninguém fala do psicológico das pessoas indígenas, né? Ninguém fala da nossa saúde mental. Os jovens indígenas são os que mais se matam, se suicidam no nosso país, né? O professor Drauzio fala. Só o professor Drauzio que fala que está aqui. É verdade. Obrigada. Então, assim, é importante ter esse olhar também, né, sobre nós como pessoa, né? E é isso que eu queria falar. Porque isso não tem como separar a luta de mim, ou do nosso povo, porque isso está acontecendo. Eu falei do garimpo, isso está acontecendo agora, não tem como separar, né? Mas que tem esse olhar de humanidade sobre nós, né? Esse olhar de não só ativista, mas de entender que a gente é ser humano, que a gente também faz outras coisas, né? Que a gente também faz arte, que a gente também, né? Que hoje eu estou casada muito feliz, né? Então, de todas essas, né? Do outro olhar também, né? De ser humano, porque é isso, quando a Luiz estava falando, a gente fez uma parceria ali de amizade, né? De carinho um com o outro mesmo, né? E muitas vezes quem trabalha com os povos indígenas faz essa amizade, né? Sabe, não consegue mais, tipo, a gente cria uma relação mesmo, até porque a gente é um povo amoroso, né? Um povo que, enfim, da coletividade. Então, era nesse sentido que eu queria falar, para nos olhar também isso como seres humanos, como as pessoas, né? Que acertam, que erram também, né? Mas enfim, foi uma experiência muito legal, né? Fazer o filme, contar um pouco dessa história, poder falar também isso de democracia, poder falar que as eleições estão perto, né? De novo, né, gente? E para que a gente reflita mais uma vez, né? De que lugar a gente quer, do que é realmente democracia, né? De que para eleger uma pessoa indígena, não só os povos indígenas bastam, né? Mas que as pessoas não indígenas têm que entender também que elas precisam, né, votar, têm esse papel também, né, de ouvir, enfim, porque hoje parece que ninguém ouve mais ninguém, né? E a gente está cada vez mais dividido. Então, que a gente saiba também acolher esses outros olhares sobre a Terra e esses outros modos de viver mesmo sobre ela. Né, para que a gente possa, enfim, juntos fazer desse lugar um mundo melhor, mas para que a gente tenha perspectiva de futuro mesmo, né, nesse momento que a gente está vivendo de emergência climática. Então... Um dos momentos iluminados do filme é um momento exatamente em que isso acontece. Em que é impressionante como você
tem treino, como você está preparado para a luta, para falar da luta. Mas tem um momento no filme em que você e o João de fato conversam. Tá? Que é aquele momento que exatamente você falou, olha, o filme que o João te pergunta que filme você acha, não deveria ser só sobre a luta, deveria ser sobre o sonho, etc. A pergunta é, se você ficou surpresa com a pergunta. 2, se você ficou surpresa de ver isso no filme. E 3, se esse é o filme que você gostaria de ver na verdade, em 2027. É um filme sobre 26. Você, 26 ou 27? O de 26. É ano que vem. O de 26 vai ser aquele que iniciou. Cinegrafistas brancos, onde vivem. Tô brincando. Como se acasalam, né? Mas no finalzinho ali, né? Aquela entrevista foi bem no final, acho que depois ele já ia embora, né? Isso é revelador. Isso é perto do final do processo de filmagem. Sim, aí ele já estava indo para voltar, eu acho que deu alguma coisa nele e ele falou, não, isso é uma coisa importante se perguntar, acho que ele pensou exatamente por causa desse processo que eu estava falando, né, que quando ele leu lá na Folha de São Paulo, ele perguntou para mim, pô, mas você está falando aí que tem que incluir as vozes indígenas, né, e tudo mais, então como é que a gente faz isso? Aí eu falei... Por que você está me deixando de filmar? Porque... Não, mas isso antes, quando a gente vai o quê? Quando eu falo, não, então chamo o meu coordenador aqui da comunicação, o cara já fez, o cara já manja, né, como o Luiz estava falando, o Luiz Bolognese está aqui também, fez o ex-pajé lá na nossa aldeia com a participação do meu primo, né, então eu falei, chama o Acapoi, né, chama o nosso coletivo também, chama... Né, as pessoas que são lá de Rondônia também para fazer esse filme, porque o norte ainda, né, na cinematografia ainda é muito escanteado, né? Ninguém fala das nossas produções, dessa parte que também é Brasil, né? Não se produz arte só aqui, né? A arte é produzida em vários lugares do Brasil, enfim, por várias pessoas, né? E aí acho que ele ficou refletindo isso até o final do filme. Aí ele fez essa pergunta, né? E aí eu falei, então, vamos... Acho que faz parte disso também, né? Trazer a nossa voz, a nossa narrativa, trazer o coletivo, mas também... sei lá. Eu acho que ele, enfim, estava pensando um pouco nisso ainda, né? Disso, como que eu também fortaleço a voz indígena sem me... Como é que é? Sem se apropriar, né? E a gente falou, vamos construir junto, vamos fazer junto isso aí, né? Vamos também fortalecer esses coletivos, essas vozes aí. Isso é importante para nós também, né? Eu até esqueci qual era a pergunta. Pergunta sobre essa frequência. Temos que fazer noção que a gente vai ter que terminar, eu não vou terminar sem passar, tem que fazer, eu vou pedir a gente ter 5, 10 minutos de perguntas de vocês. Levar o microfone e fazer a pergunta mais objetiva possível. Que a gente faz aqui. Cadê? Quem está com o microfone? Ela aqui, acelera lá. Por favor, obrigado. Tem uma lida. 1, 2, 3, acho que vai ser meio isso. Primeiro aqui, segundo aqui, depois aqui. Então vai, por favor. Qual seria o título do filme isso? Minha terra estrangeira. Suruí. Em Tupimondé, né? Em Tupimondé. Que é a língua. Deixa eu pensar. Acho que seria o Iamá Maiterá. Minha terra estrangeira. Fala de novo. O Iamá Maiterá. Você, por favor. É o quê? Boa tarde. Subtítulo. Boa tarde, parabéns pelo filme. Meu nome é Danilo. Eu trabalhei um bocado de tempo com os indígenas impactados em Belo Monte. E uma das coisas mais legais de trabalhar com os indígenas é a amizade, o coleguismo, o clima leve, né? No entanto, para fazer um filme,
aproveitando o título, né, numa terra estrangeira, tem os desconfortos, né, que quem não é dali vive, né? E eu queria saber um pouco mais dos desconfortos frutíferos, né? Vocês falaram muito bacana saber isso da montagem, então, João, sobre mais possíveis desconfortos frutíferos, né, que fez a cabeça pensar, e a Tia e o Piratã também, outros desconfortos que surgiram aí, que impulsionaram novas reflexões. Parabéns. Eu posso direcionar primeiro essa pergunta para a Luíse, porque a Luíse eu acho que fez a parte mais difícil, do ponto de vista logístico, da falta de tempo, Então, o desconforto ali, eu acho que é desconforto de várias naturezas, inclusive o desconforto do cansaço, né? E de ter chegado e começado a filmar muito rapidamente. O meu processo de aproximação com a Chai foi lento. Eu conheci a Chai em junho, julho, e comecei a filmar em setembro. Então, deu tempo da gente... A Luísa, eu falei com ela, acho que uma semana antes dela ir para lá. Então acho que vocês conseguiram responder de forma muito simples. A gente tinha todas as situações adversas possíveis, muitas horas de estrada apertados e situação extrema, assim, a gente trabalhava mais de 12 horas por dia, porque era uma escolha nossa, a gente não queria deixar escapar nenhuma possibilidade de momento especial da campanha, né? Cada vez o Almir ia para uma comunidade diferente, muitas vezes o Almir ia encontrar com outras comunidades, lugares que ele nunca tinha ido, então tudo era especial. E na prática era difícil, era bem pesado, mas... E havia desconforto, só para dizer, havia desconforto entre eles também. Em algumas aldeias nas quais ele chegava, não é isso? Sim, muitos desconfortos nesse sentido, porque às vezes a gente fazia isso. Uma vez a gente fez 12 horas de viagem para chegar numa comunidade e as pessoas não vieram, falaram que estavam na igreja e a gente voltou, ou algumas vezes a gente não pôde, ou não foi recebido. Mas em geral na maioria das vezes era positivo e era legal. Mas tudo isso, como tinha, como eu falei, né, um desejo muito grande compartilhado e ao mesmo tempo a gente estava apoiando a campanha do Almir e a família. Então, você falou, né, da troca amorosa, do coleguismo, isso amenizava essa dificuldade do dia a dia. Então, foram 27 dias ininterruptos. Eu acho que eu parei um dia ou 2 e o coletivo não parou. E é isso, super intenso. E você filmou quantos dias? Eu acho que eu filmei uns 40 dias. Eu comecei a filmar, salvo engano, no dia 20 de setembro e a eleição vai até o dia 30, né, de outubro. Que é exatamente o tempo que eu filmei o Lula. É exatamente o tempo que eu filmei o Lula. E calhou do primeiro dia, ela está na Semana do Clima em Nova York. Vou ter uma última pergunta que tinha aqui. Aqui, olha, esquerda, à direita. Por favor. Eu sei que eu sou a última, mas queria fazer 2 perguntas. Depois que o filme estava errado, chegaram então a se gravar outras cenas? Aquela conversa, por exemplo, é depois ou não? E eu acompanhei a conversa de vocês na Flip. Quando soube do título do filme, achei genial. Para mim, o título claramente nos remete a outro filme que também tem um panorama político muito forte, como, né, parte da narrativa. Queria saber como é que vocês decidiram chegar a esse título. Essas 2 perguntas. Não, então essa pergunta é para mim, porque esse título foi encontrado na ilha de edição, num papelzinho, acho que foi coisa de meia hora, eu escrevi uns 10 títulos, Estrangeiro na Própria Terra, tinham variações em torno dessa ideia, e a gente estava montando isso na Videofilmes. A Videofilmes produziu minha Terra Estrangeira, né? Não minha Terra Estrangeira, Terra Estrangeira. Que é um filme que, aliás, eu acho lindo, o filme do meu irmão. E quando você põe minha na frente de Terra Estrangeira, muda tudo, né? Então a ideia de colocar uma palavra
que modifica o sentido de um título que já se tornou um título do cinema brasileiro, muda inteiramente a perspectiva, sendo muito preciso no que está dizendo, me pareceu um bom título. E aí havia essa dúvida se, será que é uma coisa um pouco cabotina, colocar um título que, enfim, que de certa maneira remete ao filme do meu irmão, de certa maneira não remete, né? Mas não nasceu por causa disso, não foi isso. Todas as variações ali eram em torno dessa ideia, porque o filme começava, e sempre começava, independentemente de ser o filme do Almir ou o filme errado, começava com o Almir sendo impedido de cruzar um rio para entrar numa terra indígena, que é a primeira cena do filme, né? O dono da balsa, que é um advogado de Guajará-Mirim, é isso ali? Naquela Guajará-Mirim, né? É um advogado, provavelmente um ruralista também, que tem a balsa e que, quando soube que o Almir ia cruzar, o Almir e a equipe, né, iam cruzar para entrar na terra indígena para fazer campanha lá, disse, não vai cruzar. Eu nem sei se isso é legal. Não, não é. Porque balsas são concessões, né? É feita uma ponte, você não pode impedir alguém de cruzar uma ponte. Fez isso naquele dia. Então, meio que é óbvio que um título que dissesse que essas pessoas que estão neste lugar há 6.000 anos e são tratadas como estrangeiros na própria terra, minha terra estrangeira, meio que dava conta do recado. E eu continuo achando um bom título. Teve uma rusgazinha nesse dia em que ela disse que estava tudo errado, ela também disse que o título estava errado. Mas eu mudei de ideia depois, é bom. Mas ela mudou de ideia. É bom. Fez sentido. Porque minha é um pouco um pronome possessivo nosso, porque a terra é coletiva, né? Então, não é necessariamente minha, né? É nossa terra estrangeira. E a gente trabalhou durante algum tempo com o título Nossa Terra Estrangeira. Mas aí acontecia o seguinte, na hora que você mostrava o filme para as pessoas, o nosso englobava a plateia também, aí está errado, porque não é dele, né? Invasor. A gente virava invasor. Então, Minha Terra Estrangeira acabou sendo o título escolhido. Eu acho que é um título muito adequado, eu acho que funciona bem. Bom, infelizmente, eu vou ter que encerrar essa conversa com eles que estão já dentro. Eu quero agradecer demais ao coletivo da Capoi, que está representando hoje aqui, do Bira, do Luiz, que está aqui na mesa, do Angela Boba e pela Cristianice. Agradecer demais a Tissá Suliga, protagonista, co-protagonista, né? Ele produtor executivo do filme, Maria Carlota está aqui, também eu fui doutor executivo do filme, Luiz Bucay, co-diretor de fotografia, e João Maria Salles, co-diretor do filme. Muito obrigado, a honra da liberdade.